GG, né? Josias, muito obrigado, a igreja agradece, uma saudação, porque o Josias é o tesoureiro assistente, o tesoureiro, né, da Novo Tempo, não assistente, que favoreceu, apoiou a vinda dos arautos aqui. De coração, muito obrigado, viu? As esposas, toda a equipe que veio nos abençoar. Deus abençoe muito o trabalho de vocês que é desenvolvido naquela grande rede, né, o grande instrumento de pregação do Evangelho. Muito obrigado, foi uma bênção para a nossa igreja. Igreja, uma saudação para a TV Novo Tempo como gratidão. Muito obrigado, viu? Josias, Deus te abençoe. Nessa semana que passou, Junei, você lembra? Nós perdemos nosso amigo Márcio, né? Não sei se você ficou a par dessa notícia. O Márcio, líder dos desbravadores, que trabalha com Marcos Agostinho. Não sei se você soube da notícia. Segunda-feira, um amigo nosso faleceu de um acidente de carro. Eu estou lembrando dele porque eu vi você, nosso companheiro, nosso amigo. Deixou 2 filhos, um rapaz de 48 anos de idade. Um líder de desbravador invejável. A primeira vez que eu subi o Pico da Bandeira, lá no Espírito Santo, eu era bem pequeno. Muitos anos eu tinha até me esquecido de como era difícil subir o Pico da Bandeira. Aí os desbravadores de Brasília, o Márcio, o Marcos Agostinho, falaram: pastor, vamos levar os desbravadores para subir o Pico da Bandeira? Eu falei: vamos. Não lembrava que era tão difícil, que era tão desafiador para um rapaz de 37, 38 anos de idade. E começamos a subir. A Elmara levou secador de cabelo, levou chapinha para passar no cabelo, Mulher leva muita coisa. A minha mochila estava muito pesada, porque eu carregava a mochila da Elmara e a minha, tudo dentro de uma só. Muito peso. O Márcio, esse rapaz que faleceu, um rapaz tão bondoso, tão assim, gente boa, que eu falei assim: eu vou abusar do Márcio, ele é tão bonzinho. E quando o Márcio passou por mim, subindo aquela montanha, aquele pico, eu não estava aguentando mais. A Elmara lá na frente, animada, cantando os desbravadores e eu para trás. E o Márcio passou por mim. Eu falei: rapaz, eu vou pegar alguns pesos que eu tenho na minha mochila e vou colocar na mochila dele sem ele ver. E fui pegando um monte de coisa que eu tinha pesado e fui colocando na mochila dele. Ele foi na minha frente, eu pegava o cantil, colocava lá, eu peguei o travesseiro, coloquei lá, fui colocando um monte de coisa. Eu falei: nossa, o Márcio é muito bonzinho, ele não vai achar ruim, é um cara muito legal. E realmente, quando subimos e chegamos lá, eu falei: Márcio, é o seguinte, o pastor fez uma coisa aí com você, uma peraltice, eu queria te pedir desculpa, mas você não tinha como. Eu fui colocando as minhas coisas da minha mochila dentro da sua mochila, aí, sem você perceber. Ele: pastor, eu percebi sim, pastor. O senhor estava tão fraco, com a língua tão grande para fora ali, que deixa o pastor pensar que está me enganando. E a gente viveu esse tempo brincando um com o outro, uma amizade muito, muito próxima, muito íntima. Hoje ele descansa no Senhor. Sábado passado ele participou da ordenação dos anciãos da igreja de Brasília. Estava ali, Elmara cumprimentou eles, meus filhos também o abraçaram, mandou um abraço. Na segunda-feira, tivemos então que, de alguma forma, participar do sepultamento desse amigo. A vida é frágil. O que vale são as boas lembranças, os bons relacionamentos, as boas amizades. E eu gosto de ter amigos. Junei, somos amigos. Melanie, cadê a Melanie? Está onde? Está lá. Deus abençoe. Obrigado pela paciência, a esposa do Junei. Nos levava para casa, né? Servia banquetes ali, domingos, e posso falar que era domingo de churrasco, Junei? Junei é gaúcho, e assim vai. Ivan, meu amigo, meu irmão, muito obrigado por estar aqui, viu? Guardo no peito as lembranças, as recordações dos amigos que temos. Vamos levar para a eternidade. Não sei se conto nossas perícias. O pastor Ivan e eu, hoje ele é tesoureiro lá do NASP, nós temos uma amizade muito próxima. E a gente, como não tinha dinheiro para visitar as namoradas, a Neila e a Elmara, e o Gilmar também, né, com a Márcia, o que a gente fazia? Nós íamos para a pista pegar carona. E pegávamos carona para ver as nossas namoradas, né?
Chegava no IAE de Arthur Nogueira para São Paulo sem nenhum tostão no bolso, sem um dinheiro para poder pensar assim, vamos comprar alguma coisa para elas, nada. Elas que pegavam comida do refeitório e levavam para a gente não tinha nada. Aí a gente chegava algum final de semana e falava assim, vamos arrumar alguma coisa. A gente comprava um frango, aqueles frangos de televisão de cachorro, que chama, né? Ia os 6 para o Parque Ibirapuera, para o Parque Vila Lobos, aquele Boulevard, né? Bulemax. E ali a gente rateava um frango para 6. E assim foi a nossa vida. Até que chegou um dia que nós pensamos em fazer algo mais arriscado. Nós gostávamos de pescar. E o colégio, o pastor Pazini, comprou ou ganhou, sabe aqueles bojos de máquina de lavar que gira assim, para secar? Os bojos de máquina de lavar roupa. A Brastemp tinha umas bonitas, né, de aço, inox, bonitinhas. E o pastor Pazini, o tesoureiro do colégio, espalhou esses bojos de máquina de lavar pelo colégio do UNASP. E eles tinham uns furinhos ali, que era maravilhoso para a gente colocar os espetos, para assar os peixes que nós pescávamos à noite, de madrugada, no lago do colégio. E a gente foi lá. Pegamos emprestado, para não dizer que, né, pegamos emprestado, colocamos no carro, e assamos ali, passamos a noite inteira comendo tilápia e mexerica, né? Ouvindo música sertaneja. E passamos a noite, chegando à madrugada lá. Devolvemos o bojo ali, a lixeira, toda queimada, toda cheia de carvão. Aí no dia seguinte, o pastor Pazini, quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso? Quando eu fui pastor lá no Brooklyn, um dia lá pregando, coincidentemente o Ivan estava lá e o pastor Pazini. Você lembra disso? E eu confessei o meu pecado publicamente ao pastor Pazini. Pastor, olha, e naquela ocasião o pastor Pazini era o diretor do colégio, o Ivan era o tesoureiro do pastor Pazini, lá no UNASP. Eu falei, o seu tesoureiro foi o que roubou a lixeira do colégio. Cuidado com esse tesoureiro. E assim são as boas lembranças de bons relacionamentos. Gosto de amizade, gosto de guardar as boas recordações de internato, de quando era estudante. Hoje, nós vamos falar de 2 amigos, que eu não sei se são 2 amigos, se são 2 inimigos, o que eles são. Mas eu, estudando a lição da Escola Sabatina, eu comecei a pesquisar um pouco sobre a vida desses 2 apóstolos. Sabem de que eu estou falando? Paulo e Pedro. É meio confuso nós dizermos qual a relação dos 2, porque os 2 alfinetavam, davam ali cutucões um ao outro. Até que chegamos ao que está escrito em Gálatas capítulo 2. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gálatas capítulo 2. A partir do versículo 11, Pedro e Barnabé estavam em Antioquia, dando continuidade ao processo de evangelismo que Paulo iniciou também com Barnabé anteriormente, alguns anos antes. Judas e Silas também ajudaram na evangelização de Antioquia, porque Antioquia era uma cidade muito importante naquele tempo. Moravam as pessoas mais intelectuais daquela região, pessoas que tinham a capacidade de influenciar até mesmo os pensadores de Jerusalém. Antioquia era uma cidade seleta, pessoas de grande influência intelectual e de poder aquisitivo, e que em sua maioria também tinha no meio da população de Antioquia uma grande quantidade de gentios. Não era uma cidade fácil para evangelizar. Paulo, imbuído pelo poder do Espírito Santo, foi junto com Barnabé, primeiro, evangelizar Antioquia. Depois, Judas, não Judas Iscariotes, um outro Judas, Silas, deram sequência, até que chegou o tempo em que, novamente, Barnabé e Pedro voltaram a Antioquia. Porque ali também havia problemas sérios naquela cidade. Muita segregação, e quando o evangelho chegou, eles começaram a tomar partido. Vocês são gentios, nós somos judeus,
vocês têm a circuncisão, nós não temos a circuncisão, vocês têm que se tornar como nós, não, os gentios têm que se tornar como os judeus, uma confusão tremenda. Pedro e Barnabé então vão à cidade de Antioquia evangelizar. E Pedro, por sua capacidade, por ser um líder, começou a fazer um bom trabalho, a influenciar bem a cidade de Antioquia para acabar com aqueles problemas. Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, diz que Paulo, impressionado pelo poder do Espírito Santo, resolveu, acompanhado com alguns discípulos de Tiago, irem até Antioquia visitar Pedro e Barnabé. Chegando lá, o poder do Espírito Santo fez com que Paulo fizesse uma grande exortação, que alguns teólogos dizem que foi, quem sabe, o maior puxão de orelha que um apóstolo deu no outro, publicamente. Era como que uma chamada de atenção de Paulo para Pedro, que poderia abalar a relação dos dois, mas Paulo, imbuído pelo Espírito, tinha que dizer o que disse, porque o Espírito de Pedro, as atitudes de Pedro, o comportamento de Pedro estaria prejudicando a pregação do Evangelho e a multiplicação dos convertidos em Antioquia. Então chegamos aí no capítulo 2 de Gálatas, versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível, Paulo escrevendo a respeito de Pedro, face a face, sentado à mesa, Paulo repreende a Pedro, dizendo, com efeito, versículo 12, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, você, Pedro, comia com os gentios. Porém, Pedro, quando vieram os discípulos de Jerusalém, juntamente com Tiago, você mudou o seu comportamento. Você se afastou dos gentios e começou a dar mais atenção para os judeus. E tem mais, Pedro, você fez algo muito feio, Atos dos Apóstolos. Você deixou a mesa dos gentios e se uniu à mesa dos judeus, excluindo os gentios e se tornando como que o nobre entre os judeus. Mas desta forma, Pedro, separando as mesas, separando gentios e judeus, você contribuiu para atrapalhar o avanço da pregação do Evangelho. Olho no olho, face a face, Paulo chama a atenção de Pedro à mesa, e como que diz assim, volte para a mesa dos gentios, ou traga os gentios para sentar conosco, ou vamos sentar com os gentios. Por que essa repreensão? Estudando o Espírito de Profecia e outros autores mais, a conclusão é que a importância da mesa era tão grande que o foco de Paulo era repreender Pedro na frente de todos para dizer assim, Pedro, você não se lembra que Jesus, o Mestre, em todo o seu ministério, aonde ele se assentava para comer, ele nos ensinava, ele nos instruía que não pode haver separação entre gregos, entre gentios, os de Jerusalém, não pode haver separação entre ricos e pobres. Paulo estava dizendo a Pedro, Pedro, você não se lembra que Jesus Cristo, ele usava a mesa da comunhão para unir os povos e as nações? E agora você vem aqui, Pedro, e usa a mesa para separar, para dividir. Paulo estava dizendo, Pedro, lembre-se, Cristo nos ensinou que há um só Senhor, que há uma só mesa,
que há um só povo. E você está agindo diferente disto, Pedro. Você está colocando a ideia de que existem dois povos, que podem existir duas mesas, e que podem existir dois senhores, o para os judeus e o Senhor para os gentios. Pedro, não é assim, Pedro. A mesa, queridos, naquele tempo e no tempo de Jesus, era usada como instrumento de segregação. Os gentios, eles não eram convidados a sentarem à mesa dos fariseus e dos líderes religiosos. Sequer eles eram convidados para estarem próximo à sala, se quisessem que ficassem do lado de fora. E quando os judeus e os fariseus comiam, eles diziam o que está escrito em Lucas capítulo 14. Vamos ver. Lucas capítulo 14, versículo 15. Quando estavam os judeus, os fariseus e os líderes religiosos sentados à mesa, eles exclamavam: bem-aventurado que come pão no reino de Deus. Que frase bonita! Seria o momento em que estavam agradecendo pela refeição, exaltando a Deus, que é bem-aventurado aquele que come aqui e no reino de Deus. Mas, queridos, esta frase dizia o seguinte: a interpretação dessa frase era que bem-aventurados são os judeus, que se reúnem com os judeus e com os líderes religiosos, saduceus, escribas, fariseus. Bem-aventurado esta casta, este grupo que comem juntos. Quando eles expressavam bem-aventurado aqueles que comem do pão no reino de Deus, não estavam incluindo os gentios, eles estavam excluindo os gentios. Daí então, Paulo chama a atenção de Pedro, fazendo-o lembrar o que o mestre ensinou aos seus discípulos. É como que Pedro estivesse dizendo, por causa do comportamento de Pedro, Paulo estivesse dizendo, por causa do comportamento de Pedro: não faça isso, Pedro. O mestre nos ensinou, o mestre nos mostrou que o instrumento que os judeus usavam para segregar, nós temos que usar para unir. Os líderes religiosos, queridos, no dia a dia do cotidiano dele, do comer o pão, eles excluíam e expressavam que se os gentios quisessem um dia sentar à mesa dos judeus, eles tinham que se tornar como judeus, não como cristãos, conforme Paulo e os apóstolos pregavam, tinham que se tornar como judeus. Pedro tinha estado com o mestre Jesus Cristo em muitas refeições na casa dos fariseus, na casa dos publicanos. Pedro tinha andado com Jesus, almoçando, jantando, comendo, ceando com os samaritanos, com os pecadores. Paulo estava dizendo a Pedro: Pedro, se há alguma acusação que Jesus pode receber como sendo verdadeira dos fariseus, dos judeus e dos líderes religiosos que ele tem combatido, é que ele sentava à mesa com os pecadores. E agora, Pedro, você vem aqui e abandona os gentios para se unir a nós, separando, desunindo, criando duas mesas. Pedro, o Senhor nos ensina que há somente um povo, que há somente um Salvador, que há somente uma mesa. Pedro, não existem duas mesas, só existe uma mesa. Paulo repreendeu duramente a Pedro, face a face, e o chamou também de dissimulado, de hipócrita. Porque quando tudo vai bem, você está com eles. Mas quando começa a aparecer os seus amigos, os importantes, você afasta-se dos gentios e começa a viver uma outra vida. Paulo chamou Pedro de hipócrita, vivendo duas realidades. Queridos, hoje eu quero pensar um pouco com vocês a respeito da nossa mesa. A mesa da nossa casa, a mesa da nossa igreja, a mesa do nosso trabalho, a mesa da nossa escola. Como cristãos, filhos de Deus, como apóstolos do tempo moderno,
qual a nossa atitude diante da nossa mesa. A nossa mesa tem sido usada para segregar, para separar. A nossa mesa de casa, da escola, a mesa dos nossos relacionamentos como igreja. Qual o instrumento que podemos dizer e considerar que ela tem sido? De unidade? Eu me lembro que uma ocasião, eu conversando com uma criança, ela me disse o seguinte: pastor, essa criança tinha 12 anos de idade. Eu, pastor, levo há 5 anos, isso estava guardado na cabecinha dessa criança, dos 7 aos 12, eu levo há 5 anos a minha roupinha no carro da minha mãe, para que depois do culto, quando os meus amiguinhos se juntarem para ir almoçar na casa de um, na casa do outro, na casa daquele, quando eles se combinam, eu possa dizer assim: eu posso ir também, eu já trouxe até roupa. E aí, queridos, nesta igreja, essa criança chorando e a mãe dessa criança ao meu lado, ele disse o seguinte: nesses 5 anos eu não fui chamado uma vez para almoçar com os meus amiguinhos. A mãe foi e me chamou até o carro e disse: pastor, está aqui a roupinha dele. Queridos, parece que é uma história assim sem nexo, sem razão, a mesa. Mas naquele tempo, nos dias de Jesus, era uma marca tão forte de segregação, de valores, de importância, que Jesus resolveu combater essa segregação. E Jesus transformou a mesa que os fariseus, os judeus, usavam para segregar, para unir. Pedro andou com Jesus, comeu com Jesus à mesa dos fariseus, e ele era acusado disso. Pedro comeu com Jesus à mesa dos líderes religiosos. Pedro comeu com os samaritanos e Jesus. E agora vem Pedro lá em Gálatas, evangelizando Antioquia, deixar que a mesa seja novamente usada como um ponto de segregação. Eu me lembro que quando eu era criança, algumas pessoas segregavam, escolhiam. Eu me lembro que em algumas famílias das nossas igrejas que eu frequentei e que eu fui pastor, a ideia de convidar ou não convidar tal pessoa, tal família, é sinal de: você não faz parte do meu grupo, você não faz parte da minha casta, você não tem o privilégio de sentar-se à mesa comigo ou estar em minha casa. Por incrível que pareça, o Senhor Jesus Cristo gastou tempo com este tema. O tema da segregação, o tema da separação, mesmo entre os da própria casa. Queridos, Pedro tinha estado junto com Jesus na última ceia. Pedro percebeu que naquele tempo e naquele momento, naquela ocasião da última ceia, a mesa estava cheia de vaidade, de traição. Mas Deus transformou, Jesus Cristo transformou a mesa das vaidades. Quem vai sentar-se ao lado de Jesus, à direita ou à esquerda, no seu trono? Ali, na mesa, a mesa da ceia, havia um traidor. Porém, o Senhor Jesus Cristo transformou esta mesa da ceia de vaidades, traição, em uma mesa de reconciliação, em uma mesa de reconhecimento de que todos são iguais perante o Senhor. Lembra-se no momento do lava-pés? O que Pedro disse? Quando Pedro percebeu que naquela mesa tão distinta, tão diversa, com os discípulos de Jesus, que havia tanta diferença, o Senhor disse: Pedro, não é assim. Nós estamos aqui, Pedro, para nos unirmos. E Pedro, nós vamos agora lavar os pés uns dos outros. Mas Senhor, quem é que vai lavar os meus pés? Quem é que vai lavar os seus pés? Aí Jesus diz assim, não diz, ele levanta e toma atitude.
e começa a lavar os pés dos outros. Queridos, eu quero que hoje nós saímos daqui tendo uma visão diferente da mesa da nossa casa, da mesa da nossa igreja, da mesa do nosso CBC, da mesa onde você senta, querido jovem, adolescente, na escola para comer com seus amigos. Pedro tinha recebido também, queridos, nesse seu processo pedagógico de aprender sobre a mesa com Jesus, Pedro tinha recebido a visão na casa de Cornélio, lembram-se? Aonde, junto ali, ele teve a inspiração, a revelação de comer tudo que estava vindo no seu sonho, em sua visão, porque o Senhor queria dizer para Pedro, Pedro, você vai para Antioquia, lá tem muitos gentios, não faça distinção. Pedro foi instruído, foi ensinado. Agora chega em Antioquia, ele começa a agir diferente. Não foram poucas as vezes que nós encontramos nos evangelhos Pedro e Jesus sentados à mesa para se alimentar com todos. Pedro viveu todos estes momentos antes de ir pregar em Antioquia. Como eu disse, quero repetir, Cristo o levou para comer na casa dos pecadores, para comer na casa dos excluídos, para comer na casa daqueles que jamais seriam convidados para sentar à nossa mesa. Jesus e Pedro e os seus discípulos foram lá comer. Se você lê os evangelhos tendo como foco a mesa, você vai descobrir que a maioria, ou até mesmo quase todo o processo de Jesus discipulando os seus discípulos, ele desenvolveu junto à mesa. Voltando um pouco lá no Antigo Testamento, nós encontramos o momento de Davi, filho de Jessé. O profeta Samuel recebeu a ordem de que fosse até a casa de Jessé e buscasse dentre os seus filhos aquele que seria da descendência, que conduziria a descendência de Jesus. Vocês se lembram lá o que aconteceu? O profeta chegou e os da própria casa estavam excluindo um. Quem era esse? Davi. O profeta chegou e aí então Jessé ia apresentando os seus filhos e cada um se apresentava à frente como que querendo ser o escolhido e excluindo um que estava lá cuidando das ovelhas. Até que está revelado na palavra de Deus, vamos ler? 1 Samuel, olha que mensagem. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, versículo 13, o profeta dizendo assim, olha, nós não vamos sentar à mesa, e eu não vou ungir nenhum destes aqui, até que chegue o escolhido de Deus. Esta mensagem, lá no Antigo Testamento, já é prova e sinal de que o Senhor, quando viesse cumprir o seu ministério, Ele daria sequência ao pensamento de que a mesa em que o Senhor se senta, não existe excluídos. Não existe aquele que vem e aquele que não vem. E a casa que tem a sua mesa como instrumento de exclusão, infelizmente, amigos, segundo a Bíblia e o Espírito de Profecia, não há a unção, não há a bênção de Deus. Como aconteceu na casa de Jessé, enquanto não chegou o último excluído, o único excluído da própria casa, para sentar-se à mesa, o profeta não sentou à mesa e não derramou o óleo sobre a vida de Davi. Estudando esse tema, nós aprendemos que, se a minha casa usa a mesa como objeto de segregação,
eu não tenho a unção, eu não tenho a presença do sacerdote, nem a presença de Deus para ungir a minha casa e o meu lar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu quero que você hoje volte para casa e olhe a sua mesa como um local onde o Salvador se sente ali naquela mesa, aquela mesa. Aonde você possa olhar para a sua mesa de sua casa e dizer assim, aqui todos podem sentar à mesa. Aqui é uma mesa que não tem divisória, dois senhores, um senhor para a mesa de lá e um senhor para a mesa de cá. Não, aqui nós temos um lar que tem o pensamento de que existe um Salvador, um só povo e uma só mesa. Alguns teólogos conduzem o pensamento para que o Salmo 23, versículo 5, tenha sido um pensamento daquilo que aconteceu com Davi, quando ele sentou-se à mesa na sua própria casa, diante dos seus, o quê? Inimigos. Aonde nós lemos, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, alguns teólogos dizem assim, isto pode ser uma referência do que Davi enfrentou dentro de sua casa, em ser excluído de sentar-se à mesa, até que o Senhor interviu e disse, não, enquanto não chegar o Filho de Deus, o Filho de Davi, o sacerdote não vai abençoar esta casa, Jessé, não vai abençoar o seu lar, mande buscar o último que falta. Nós muitas vezes assistimos a alguns lares, irmãos, que não convidam os seus próprios parentes para sentar à mesa, porque tem problemas. Eu não estou falando, queridos, de que você tem que pegar e simplesmente convidar, é curar as feridas dos relacionamentos. Se os relacionamentos têm conduzido à exclusão de um ou de outro, o propósito é reconciliai-vos, leve este à mesa da reconciliação. Como Pedro foi levado, como Judas foi levado. Depois que você conduzir o ambiente de uma reconciliação, não exclua ninguém de sua mesa. Eu digo isso para mim, eu digo isso para como que a igreja, a mesa da igreja. Agora, pastor, o senhor está falando muito de mesa, está falando muito de unidade. Mas será que isso é tão importante? Muito importante. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, o que é que fala? Eis que estou à porta, a porta aí? Se você abrir a porta e permitir que eu entre e eu cear contigo, é assim que fala. O Senhor está à procura hoje de lares que tenham uma mesa posta em que todos participem e que tenham o pensamento de que existe um Salvador, uma só mesa e um só povo. Ele está batendo, ele está procurando cristãos que quebrem os pensamentos dos fariseus, dos saduceus, dos líderes religiosos daquele tempo, que usavam a mesa para segregar. E Ele quer entrar e cear com todos nós. Apocalipse capítulo 19, no tempo do fim, nós encontramos o Senhor fazendo o convite, vinde à mesa do Cordeiro. Porque lá no céu, quantas mesas existirão? Vocês se lembram? O que fala o grande conflito, a revelação que Ellen White teve, a visão que ela teve, foi levada aos céus, e chegando lá ela viu uma grande o quê? Uma grande o quê? Mesa. De quê? De que era feita essa mesa? De prata. Aonde todos se assentavam a esta mesa. Todos. E nessa mesa, Ellen White conta que quem sentava aqui nessa extremidade, poderia enxergar todos adiante. E o próprio Cristo se levantava e servia uns aos outros. E havia ali, disse ela em sua visão, povos de todas as nações. Ricos, pobres, fariseus, saduceus, gregos, gentios, todo tipo de pessoa, mas sentado em uma só mesa. Não existem duas mesas. O meu sonho é fazer uma mesa só para nós almoçarmos.
um dia nós vamos chegar a essa condição. Nós ficamos tentando ver aqui se dá para fazer uma mesa só aqui no Fellowship Hall, se dá para fazer uma mesa só lá no CBC. E aí eu quero convidar a vocês, nesse dia, a sentar à mesa, não costumeiramente como você senta sempre com o mesmo grupo. Se diversifique ali na companhia, nos relacionamentos, porque isso é saudável para mim, para a igreja e para todos nós. Povo de Deus, Paulo repreendeu Pedro, porque ele queria dizer: Pedro, o mestre nos ensinou a um só povo, um só Salvador e uma só mesa. Ele veio aqui nos ensinar. Desde o tempo de Davi até o Apocalipse, o Senhor quer reunir o seu povo diante do único Salvador, diante de uma só mesa, todos. Aí, estudando sobre esse tema, um dos autores fez uma aplicação muito importante e bonita, que eu quero também fazer a vocês e concluir esta mensagem. Um dos autores disse o seguinte: fez uma pergunta, foi ou qual era a profissão de Jesus? Qual era a profissão de Jesus? Quando ele era criança, a primeira profissão que ele aprendeu com seu pai, qual era? Qual era? Carpinteiro. Um dos autores que eu busquei pesquisar disse o seguinte: toda casa que tem os seus problemas, os seus dilemas de relacionamento, precisa de uma mesa para restaurar os relacionamentos. Mas, além de uma mesa, toda casa precisa também de um carpinteiro. Toda casa, todo mundo, toda igreja deveria ter um carpinteiro. Porque esse autor diz assim: eu creio, os seus pensamentos homiléticos, que Jesus aprendeu a profissão de carpinteiro para construir mesas, ou construir uma única mesa. Todo ambiente de trabalho com problemas de relacionamento precisa de uma mesa e de um carpinteiro. Para cada igreja com problemas de relacionamento, precisa de uma mesa e de um carpinteiro. Sim, queridos, precisamos da mesa e precisamos também de um carpinteiro. Sabe por quê? Porque esse carpinteiro foi o homem que permitiu que, por amor a mim e a você, usassem em sua morte as ferramentas de sua carpintaria e a principal matéria-prima de sua profissão, um tronco, um madeiro, em forma de cruz. Esse carpinteiro, Jesus Cristo, que veio tirar a ideia de que a mesa segrega e que a mesa tem que ser usada para unir, ele permitiu, o seu carpinteiro, o meu carpinteiro, o carpinteiro que nós precisamos em nossa casa para construir uma bela de uma mesa, ele permitiu que usasse as ferramentas da sua carpintaria e a matéria-prima do seu trabalho para construir uma cruz, e que desta cruz todos ele pudesse atrair a ele. E ele atraindo todos a ele, ele poderia dizer assim: vinde benditos meu Pai, vamos agora juntos para a mesa do Cordeiro. Lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Querida igreja, queridos amigos, o mundo precisa de uma mesa e de um carpinteiro. Os nossos lares precisam urgentemente de uma mesa e de um carpinteiro. Uma só mesa, um só povo, um só Salvador. Como é triste nós lidarmos com pessoas que se sentem não convidadas, não atendidas.
A responsabilidade não é minha, é de todos nós. Não é de uma só pessoa, é de todos nós. Como é triste frequentar algumas igrejas que eu fui pastor e os relacionamentos não se expandem além de alguns pequenos círculos de pessoas, que é bom, não é errado, você pode, mas também não deixe que a mesa de sua casa fique somente restrita a estes. Convide a todos. Abram a Bíblia em Lucas capítulo 14. Olha só o que Jesus ensinou sobre a mesa. E nós vamos terminar com este texto bíblico. Lucas capítulo 14, versículo 7. Olha só como temos que fazer em relação à nossa mesa em casa, à nossa mesa na igreja, à nossa mesa no trabalho, na escola. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e te peça e te diga, ó, dá lugar a esse amigo porque ele é mais importante do que você. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou e te diga, amigo, sai daí, vem aqui mais perto, senta-se mais aqui próximo a mim. Isso ser-te-á como honra diante de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Disse também ao que havia convidado, quando deres um jantar ou uma ceia, versículo 12, não convide somente os teus amigos, nem somente os teus irmãos, nem somente os teus parentes, não tão somente os seus vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dar um banquete, uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. É assim. Amigos, eu não estou aqui dizendo que eu sei da mesa de vocês, eu não sei, mas essa mensagem mexeu comigo para que eu pudesse refletir com a minha igreja, se nós estamos ou se nós podemos melhorar no que envolve a comunhão da mesa, o relacionamento da mesa. Algumas crianças, isso acontece, irmãos, eu tenho que falar, não aqui, mas acontece no meu convívio de pastor. Existe uma classezinha de crianças, aonde uma criancinha vai fazer aniversário, e aí de repente aquelas criancinhas estão ali, irmãos, cada um usa o seu critério, mas a mensagem que estamos vendo na Bíblia, na Palavra de Deus, no Espírito Oficia, nos diz que temos que tomar cuidado com isso. Se tal criança ali dentro da salinha não será convidada por alguma situação, não entregue todos os convites à frente daquela criança que não vai ir, porque isso fere uma criança. Eu já vi isso muito acontecer. Não aqui, mas nas igrejas que eu frequentar. Aonde você vai numa salinha e os pais todos felizes, ó, aniversáriozinho de fulano, aí vai dizer, daqui a pouco um não recebe, o outro não recebe. Eu não quero aplicar isso de forma, sabe, mesquinha ou oportunista, mas cuidado com isso. A igreja tem que promover a unidade de relacionamentos e misturarmos os relacionamentos à nossa mesa. Como eu gosto de comer com vocês, sentado à mesa. Vocês sabem, já falei isso desde o princípio, é bom. E tenho mais tido tempo comendo com vocês do que comendo em casa. Aí o Mar agradece muito. Mas nós também convidamos lá, e às vezes não cabe em nossa casa, já comeram 26 pessoas naquele lugarzinho, mas não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque nós temos que aprender a usar a nossa mesa para cumprir os propósitos do reino de Deus. E tirar toda a segregação, tirar todo tipo de exclusão que possa existir ou que possa ter mal entendido também, para dizer assim, nós somos uma igreja
que temos um só Deus, somos um só povo e comemos em uma só mesa. Vamos chamar para a nossa casa o carpinteiro também, para que ele construa uma mesa grande, onde todos possam comer juntos em uma só mesa. Mas, pastor, fisicamente é impossível, minha casa é pequena. Claro, eu não estou falando aqui na aplicação literária, nós estamos falando de convivência, de relacionamento. Porque não tem como fazer uma mesa para comer 300 pessoas, não dá. Mas nós vamos estar aqui dizendo o seguinte: somos um só povo, temos um só Salvador e comemos todos em uma só mesa. Nós vamos sair agora e vamos comer. Nós vamos ser servidos pela irmã Miriam. Ela agradece a Deus e à igreja por todo o cuidado, e a família também, que tivemos e vocês tiveram por eles. Ela convida todos para estarmos juntos à mesa. É o desejo da irmã Miriam, tá bom? Todos estão convidados para sentarmos à mesa. E que essa mensagem que Paulo usou para repreender Pedro sirva para mim, sirva para nós, na avaliação do contexto do uso da sua mesa em casa, da sua mesa no trabalho, na sua mesa na escola, porque tem muito aquela ideia na escola de não sentar com um amiguinho, não sentar-se. O cristão não, aquele que é chamado para evangelizar em lugares difíceis, desafiadores, ele busca sentar-se à mesa com todos. Vamos aqui avaliar a mesa da nossa igreja como está sendo e vamos, pela graça de Deus, dizer assim: vocês que nos visitam, nós somos uma igreja que temos uma só mesa, um só Senhor e somos um só povo. Que Deus nos abençoe para que essa mensagem faça diferença na minha vida em primeiro lugar. Eu sempre prego para mim, E aí então, a última sugestão: vamos convidar-nos uns aos outros. Tem pessoas que nunca você teve a chance de convidar para almoçar na sua casa, convide. Você nunca convidou alguém, convide, para que nós possamos, quebrar barreiras, preconceitos, mudar situações, para que aqui seja uma igreja que tenha só uma mesa, um Salvador e um só povo, tá bom? É o meu desejo, a minha oração. Aqueles que eu não convidei para almoçar lá em casa ainda, levante a mão. Vamos ver. Então tá bom. Vamos lá. Vamos junto. Vamos colocar na lista, tá? Deus abençoe a todos nós, para que essa mensagem faça a diferença nos nossos relacionamentos, tá bom? Como cristãos, aonde quer que formos para a pregação do Evangelho. Amém. Eu falhei em não ter escolhido o hino. Perdão, Marcos. Mas tem um de Santa Ceia, a gente pode cantar esse, não pode? Como irmãos, nos acheguemos. É esse? Tem um hino de Santa Ceia que é muito próprio, a letra me veio aqui a lembrança. Vamos olhar aqui no inário? 520 alguma coisa. 520? Vamos ver. Veio um aqui à minha lembrança. 520. Parece que é sem contexto, mas não é. Nós cantamos somente dentro do contexto da Santa Ceia, mas não é. Vamos cantar juntos esse hino. 520. E aí vamos encerrar fazendo oração e irmos juntos, aqueles que puderem. Alguns fizeram compromissos, é claro, mas todos estão convidados a almoçar conosco lá no CBC. Como irmãos nos acheguemos ao festim do Salvador. Esta é a Santa Ceia, memorial do eterno amor. Os emblemas que hoje temos simbolizam
quero agradecer a vocês, amigos, pelos convites que vocês têm feito. Essa mensagem não é para puxar a orelha, não é para repreender, é para refletirmos naquilo que podemos melhorar, tá bom? Agradeço, enquanto a Elmara está viajando, as comidas que vocês têm levado lá. Né, Penha? Obrigado, viu, Penha? Chega de... e outros mais. Desculpe não citar o nome, porque eu quero agradecer publicamente, referindo-se a Penha, o carinho que vocês têm tido por nós, o carinho que vocês têm tido um pelos outros. Mas se há alguém aqui que às vezes vai para casa e volta e não tem aonde comer, vamos convidar. Vamos comer lá arroz e feijão, miojo, o que seja. O bom é estarmos juntos à mesa e desenvolvermos esses relacionamentos, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta mensagem que Paulo enviou a Pedro e que nos serve a nós no século presente, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor lutou contra este tema de segregação, de falta de unidade, de usar a mesa, Senhor Deus, como a ideia de privilegiados. Que possamos, Senhor Deus, repensar no uso como instrumento de pregação do Evangelho, Senhor Deus, a nossa mesa em casa, na igreja, na escola e no trabalho, onde estivermos comendo, nos alimentando, Senhor Deus. Nós ouvimos de Tua palavra que o Senhor está batendo a porta de cada casa, querendo cear conosco. Toma, Senhor Deus, o Teu lugar na mesa de nossa casa, Senhor Deus. E ajuda-nos e nos mostre a quem nós devemos nos aproximar e convidar para comer conosco e com o Senhor, na única mesa que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Senhor Deus. Perdoe, Senhor Deus, se temos falhado nesse ponto. E ajuda-nos para vivermos um bom relacionamento com Cristo, o carpinteiro, e com aqueles que sentarão à nossa mesa em nossa casa para cear conosco, Senhor Deus. Cure os relacionamentos que precisam ser curados. E ajuda-nos para que possamos sentar à mesa, até mesmo daqueles que nos ofenderam, que nós ofendemos. Ajude, Senhor Deus, para que a mesa seja um instrumento de reconciliação. Nós oramos e pedimos que esteja abençoando todas as famílias aqui presentes. E que quando voltarmos para casa, que lá o Senhor já esteja presente, abençoando todos os nossos lares aqui representados. Oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.